Queridos irmãos, graça e paz, amém. Nós vamos iniciar a nossa Escola Bíblica de Discípulos deste domingo, 5 de junho. Eu quero, junto com você, fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe, que o Senhor possa falar aos nossos corações, instruindo-nos e edificando-nos com o conhecimento da sua palavra, amém? Nós vamos orar pela nossa aula de hoje, nossas classes. Vamos pedir a Deus assim, então, que nos conduza. Feche os seus olhos, vamos fazer a sua oração todos juntos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome pelo dia de hoje, por ter nos trazido, Senhor, mais uma vez aqui, para juntos, ó Pai, aqui aprendermos de Ti, juntos nos reunirmos em torno da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a escola bíblica deste domingo, abençoe cada classe, cada professor, cada aluno. Que o Senhor possa nesta tarde falar aos nossos corações, abra o nosso entendimento, que a Tua palavra, Senhor, se descortine aos nossos olhos, Senhor, e possamos compreender, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, ó Deus, a Tua obra, Senhor, ó Deus, desde tempos, para nos remir, para nos fazer, Senhor, Teu povo, e o propósito do Senhor, Pai, para a Tua igreja. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, nos revele ao nosso coração, cada vez mais, Senhor, isso, e que possamos assim, então, glorificá-lo, Pai, obedecendo a Tua palavra e andando nos Teus caminhos. Nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então dar prosseguimento ao estudo bíblico que nós estamos fazendo. Nós, no domingo passado, alcançamos a meta de irmos até o livro de Josué, dentro desse tema que nós temos proposto para este bimestre da EBD. Cristo em toda a escritura do Velho Testamento. Então nós estamos, desde o início do bimestre, percorrendo o Velho Testamento, livro por livro, para então ver como Cristo foi ali revelado, ainda que de uma forma não tão clara, mas muitas das vezes oculta em tipologias, em ritos, em profecias, mas que apontam sim para a sua obra redentora. E nós estamos vendo então, livro por livro, a revelação disto, Cristo em cada um dos livros do Velho Testamento. Hoje nós vamos continuar a partir de Juízes. Eu gostaria então de convidar você aí a estar com a sua Bíblia aberta já no livro de Juízes. Eu gostaria da sua ajuda também na leitura dos textos que nós selecionamos aqui para a aula de hoje. A gente já tem ali microfones disponíveis e você então vai poder nos ajudar lendo os textos na medida em que a gente for aqui solicitando, E sempre é bom, talvez até já temos 2 pessoas já dispostas aí previamente para nos ajudar, para a gente ter maior agilidade aqui na hora de ler. Então quem se prontificar, já se prepare aí e nós vamos então, com a sua ajuda, fazer estas leituras, tá bem, irmãos? Outro ponto se você deseja perguntar, faça isso também. Se você deseja fazer alguma contribuição ao conteúdo, na medida em que a gente for aqui desenvolvendo ele, por favor, participe. Esta é uma classe e a gente quer que ela seja a mais interativa possível, tá bom, queridos? Livro de Juízes, vamos então para este conteúdo do livro de Juízes. Nós vamos começar, como sempre, falando um pouco do calendário, do livro, da autoria, e partindo então para um pouco do conteúdo e a visão de Cristo nesse livro. Vamos então com Juízes ver primeiro o seguinte: esse período
em que a história, né, o enredo ali do livro de Juízes se dá, ele abrange o ponto desde então a morte de Josué, que nós vimos na semana passada, e parte, né, e o ministério de Samuel. Então o livro de Juízes está compreendido, né, nesse período de história do povo de Israel. Foi durante o ministério de Samuel, após a morte de Josué, que o livro de Juízes foi então escrito, tá bom? Outro ponto é quanto à sua autoria. No caso do livro de Juízes, não há uma definição exata de quem tenha sido o autor do livro, né? Então, o que há são algumas conjecturas. A principal delas é a própria tradição judaica. O judaísmo costuma atribuir a autoria do livro de Juízes ao profeta Samuel, né? Então, Samuel do ponto de vista desta tradição, da tradição judaica, o mais provável, né, autor do livro de Juízes. Então, quanto à autoria, nós temos isso, tá bom? Vamos então para o que é um pouco do conteúdo da história deste período dos Juízes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Juízes, né? É uma história muito cheia de eventos, cheia de fatos interessantes e de verdades também, com certeza, né? Mas é um livro bem dinâmico e nós vamos ver um pouco disso aqui, tá bom? Depois da morte de Josué, a história do povo de Israel, ela seguiu. Eu não sei se você lembra, Josué, um pouco antes de morrer, ele chama todos os anciãos do povo, todo o povo, e ele faz um pacto com eles de servir ao Senhor, ele junto com a sua casa. E ele indaga o povo se eles assim também o fariam, ou se eles se voltariam para os deuses da terra, e mesmo os deuses lá, antes do rio Eufrates, lá do Egito. E aí eles então afirmam, né, junto com Josué, que também serviriam a Deus, unicamente a Deus. Josué morre, depois o povo de Israel tem um período onde os anciãos do povo o governam, e durante bom tempo, né, muitos anos depois da morte de Josué, Israel se mantém fiel a Deus, sem se envolver com a idolatria mundana, sem profanarem, né, a adoração a Deus. Então, por muito tempo, eles mantêm este padrão de obediência e santidade. Mas, em determinado momento, há um relaxamento, né? Concessões começam a ser feitas, dão-se brechas, aberturas se fazem, né? E a contaminação começa a acometer o coração do povo e a adoração a Deus. Ela começa a ser profanada. Israel, ele começa, depois de um longo tempo de obediência a Deus, de compromisso com o Senhor e com o pacto que eles tinham feito ali com Josué, eles começam a estabelecer e a atar algumas alianças que foram proibidas por Deus, alianças com nações estranhas, com deuses estranhos, com práticas profanas a Deus. E essa forma de rebelião do povo de Deus acaba resultando em problemas para o povo do Senhor. E é sempre assim quando o povo de Deus, quando o crente, ele faz, trazendo para a sua vida, para o seu coração, práticas e adoração estranha,
problemas virão, problemas acontecerão. Isso é uma consequência, né, de nossa rebeldia, de nossa rebelião. A nossa perseverança, ela não vai nos livrar de problemas, mas esses problemas, eles são para o nosso crescimento, né, para o nosso fortalecimento. Agora, a nossa obediência atrairá, sem dúvida, problemas e dificuldades, e estes para o nosso juízo, por causa da nossa desobediência. Foi assim com Israel, né? A sua conduta resultou em pecados de servidão. Eles passaram de forma recorrente, serem feitos escravos novamente, coisa que os anos anteriores já os tinha libertado disso pela mão de Deus, né? Então, foi assim que houve então na nação de Israel, na vida de Israel, uma sucessão, né? Uma sucessão de, primeiro, apostasias, que é esse afastamento de Deus, né? E com as apostasias, opressões basicamente vindas de povos não amigos de Israel, né? De inimigos de Israel. E como Deus, Ele é um Deus gracioso e misericordioso, ao final de cada uma dessas possessões, não, esses opressões, né? Essas escravidões, esses julgos, Deus iria manifestar sua graça, livrando o povo. Então a história de Juízes é compreendida desse ciclo, né? É um ciclo vicioso, né? Não virtuoso, né? É um ciclo de falhas do povo. O povo, ele se desvia, sofre opressão, Deus livra, mas depois eles voltam a cair. Então foi um ciclo de falhas na nação de Israel que durou aproximadamente 400 anos, este período de Juízes. E para você ver como era a situação, né? Havia um provérbio que está lá na parte já final do livro de Juízes, salvo engano, no último versículo do último capítulo, que era mais ou menos o seguinte: cada um fazia o que dava na cabeça. Depois você lê lá o último versículo, você vai ver que é algo que, traduzido na nossa linguagem aqui, né, é assim: cada um do povo fazia o que achava que dava na sua cabeça, o que era certo fazer, né? Então, houve um período houve uma sequência de 7, né, eventos para cada uma dessas situações. 7 vezes que Israel se desviou, 7 vezes que inimigos vieram de diferentes nações, midianitas, moabitas, filisteus, né? E 7 vezes que Deus levantou juízes para julgar o povo, né? E não só julgar, livrar o povo. Era um período então de anarquia. Essas apostasias que nós falamos, né? Era marcado então por um período de anarquia, quer dizer, sem o governo. O versículo que eu falei está aí, olha, 21, 25 de Juízes, que naqueles dias não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, quer dizer, cada um fazia o que dava na cabeça, o que achava certo, né? E o último ponto aí, importante, o resumo então, né, dessa saga de Juízes, né? Pode ser resumido nessas 4 palavras: pecado, o pecado da nação, né? Servidão, o juízo decorrente do pecado, tristeza, aí vem o choro, vem o arrependimento, aí vem o clamor, né? E a ação graciosa de Deus, misericordiosa de Deus, mesmo o povo desobedecendo de forma, né, de forma persistente, Deus ainda assim, Ele entra com a salvação na nação de Israel e os livra, né?
Próximo slide, queridos. Próximo slide nós vamos ver então um pouco daquilo que nós queremos. Cristo em Juízes, a nossa visão de Cristo, né, em Juízes. São 3 pontos que eu gostaria de ver aqui, e aí eu vou pedir a sua ajuda para lermos alguns versículos. O primeiro ponto, né, da revelação de Cristo em Juízes. O que nós temos em Juízes, então? Como eu disse já no finalzinho do slide anterior, Deus, com a sua misericórdia, levanta, né, sua mão para salvar. Isso vem na forma de juízes que Deus levantou. Então, Deus levanta juízes para salvar o desobediente povo de Israel. E isso prefigurava, sim, o envio de Cristo Jesus. Nós vamos ver então de que forma. Eu gostaria de convidar então um irmão a ler para a gente, a abrir a sua Bíblia aí em Juízes 2:18, e outro irmão vai abrir para nós o texto de Mateus 1:21. Então, Juízes 2, verso 18, e Mateus 1, versículo 21. Nós vamos ler. Quem encontrou aí Juízes, então, 2:18, pode ler para a gente. Quem encontrou? O Edilson está ali com a mão levantada. O Paulo vai levar aí para você, Edilson. Enquanto chega aí, outro irmão vai abrindo já em Mateus 1:21. Juízes 2:18. Pode ler, Edilson. Eu estou com a versão NAA, pastor. Ok. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Amém. Há uma palavra chave nesse versículo, que é a palavra compaixão. O Senhor se compadecia, né? Então, não foi muito porque Israel merecia, né? Mas é porque a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, ela é incontida. Deus, ele é um Deus que manifesta a sua compaixão, né? O filho é desobediente, o filho é rebelde, o filho é duro de coração, o filho faz o que o pai não manda, mas o pai tem um coração compassivo. É como o pai daquela parábola conhecida do filho pródigo. O filho, ele se levanta, ele se separa do pai, ele age de forma nécia, ele se afasta, ele gasta todo o patrimônio que ele tinha direito da herança, ele faz e desfaz. Mas o pai, que tinha tudo para, né, ser duro e até rejeitá-lo, né, não aceitá-lo mais em casa, o pai, ele abre o coração e o aceita. Assim é Deus. E em Mateus 1:21 nós temos basicamente esta compaixão de Deus em atitudes de amor para conosco. Quem encontrou Mateus 1:21? Quem pode ler para a gente aí? Levanta ali, a irmã Cosma. Por favor, irmã Cosma. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Nós vemos então esta compaixão num nome, né? Num nome. O nome Jesus, né? O nome Jesus. O nome de Jesus era mais que uma identidade, né, civil. Ele era um atributo de Deus, que é compaixão. Ele se chamará Jesus porque ele salvará. E salvará a gente que peca. Ele vai estender a mão de salvação para a gente que está em franca rebelião e desobediência a Deus. Então, o que movimenta este braço de misericórdia de Deus é a sua compaixão. Amém? Um outro ponto aí
que nós temos é o fato de que Deus vai levantar juízes, amém? Então está lá o povo desobedecendo, daqui a pouco vem uma nação, lhe oprime, e Deus vai levantar juízes. Deus não vai levantar, né, a galera lá da Liga da Justiça para ajudá-los, né? Deus não vai mandar anjos, né? Deus não vai mandar ali, né, uma tropa de elite do céu. Deus vai levantar juízes na pessoa de pessoas, e pessoas fracas, algumas delas tímidas, né? Outras até mesmo soberbas, né? Achando que eram alguma coisa, quando não eram nada, porque a sua força não estava neles, era vinda de Deus. Então, Deus chama estas pessoas fracas, tímidas, né? E isso, de certa forma, prefigura a glória divina, né? Não no aspecto, né, que eu mencionei aqui último, de soberba, mas no aspecto da fraqueza, né? Da total incompatibilidade de uma pessoa como aquelas que foram escolhidas, poder livrar um povo inteiro de uma nação inimiga. Então, esse ato de se levantar, de Deus levantar juízes, prefigurava assim essa fraqueza humana que veríamos, né, em Cristo, quando ele se manifestasse para salvar, né, salvar. O que se pensava é que quem viria como um salvador, o Messias, era alguém, né, com bastante poder, de preferência um enorme poder bélico, uma forte presença, né? Mas quando o viram, né, ele era alguém, como diz Isaías lá em Isaías 53, né, alguém que não tinha aparência, alguém fraco e tímido, né? Então nós vamos ler 2 versículos que mostram um pouco disso. Primeiro, a vida de um juiz, que é Gideão, está em Juízes capítulo 6, verso 15. Eu queria que alguém, por gentileza, nos ajudasse lendo esse texto. E o outro é o texto de 2 Coríntios 13, 4. Então, o primeiro de Juízes 6, 15. Quem pode ler para a gente? Juízes 6, 15. A irmã vai ler, a irmã Lucilda. E uma outra pessoa já agiliza para nós, achando 2 Coríntios 13, verso 4. Pode ler, irmã Lucilda. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Então note aí o perfil de Josué, ou de Gideão, né? Isso aqui, irmãos, não era excesso de humildade, não, era isso mesmo, né? Uma tribo pequena, uma família anônima, né? E uma pessoa tímida, e Deus escolhe esse é um processo de Deus, a escolha de Deus, né? 2 Coríntios 13, 4, quem encontrou? Pode ler para a gente, 2 Coríntios 13, 4, a Tuane aqui está levantando a mão, pode trazer Paulo aqui para ela, por favor. 2 Coríntios 13, 4, diz o quê? Vamos ouvir. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive. Contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então, Deus levanta Cristo, e Cristo foi crucificado em fraqueza. Estava ali a figura de uma pessoa débil, fraca, na aparência, no exterior, mas alguém que Deus escolheu, alguém que Deus chamou para salvar. Então, em Juízes nós vemos este tipo, né, de redenção que viria até nós através da pessoa de Cristo Jesus. E, por último, nós vamos ver Cristo na pessoa de Sansão.
O juiz Sansão. Com certeza você já deve ter ouvido falar dele, ouvido as histórias de Sansão quando você era criança na escola dominical, né? Os desenhos, os filmes de Sansão. E nós temos aí em Juízes 16:30 a evidência de que Sansão, embora pecador, ele livra Israel de que maneira? Pela sua força? Sim, também, mas com a sua morte, né? Com a sua morte. Ele vai livrar no final, né? No final, ele livra Israel do jugo dos filisteus, com a sua, dos midianitas, aliás, com a sua morte. Com a sua morte. Isso prefigura Cristo, que ao levar sobre si os nossos pecados, morrendo por nós, morrendo pelo seu povo, ele nos salva, nos livra por sua morte, né? Vamos ler Juízes 16:30 apenas. Quem encontrou Juízes 16:30, leia para nós, por favor. Levanta a mão aí para pegar o microfone e leia para a gente. Juízes 16:30. O Odilson vai ler lá. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força. E o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Amém, amém. Então vimos ali como Deus, na pessoa de Sansão, livra o povo de Israel com a própria morte de Sansão. E Cristo também, quando todos pensaram que fosse o fim, né? Aquele que dizia ser o Filho de Deus, olha lá, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, né? Mas mal sabiam eles que Jesus estava ali salvando. Ele, ao morrer, salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, em Juízes, queridos, como é que nós podemos então concluir aqui Juízes? Nós já falávamos de cada livro e ao final sempre fizemos uma declaração de que Cristo, naquele livro, ele era alguma coisa, né? E aqui em Juízes? Cristo é o quê? Quem quer arriscar aí? Antes que eu aperte o botão aqui do play, né? Para você acabar com a curiosidade aí. Em Juízes, Jesus é o que para nós? Salvador. O que mais? Essa não é difícil não, hein? Quer dizer, não é meio difícil. A primeira, porque são duas palavras, né? A primeira é fácil, porque está bem dentro do contexto do que nós falamos várias vezes aqui, né? Do ofício que nós falamos várias vezes aqui. Mas a segunda talvez você não saiba, talvez. Cristo é o quê? Imagino que nosso juiz, né? Cristo é nosso juiz. Mas ele é algo mais também. Em Juízes, nós estamos aqui afirmando que Jesus é o nosso juiz e o nosso legislador. Porque uma das funções do juiz não era só julgar salvando, era julgar guiando, regendo também o povo de Israel, né? Organizando o povo de Israel em como ele deveria obedecer a Deus. Então, Cristo para nós é juiz e é também o nosso legislador. Amém? Vamos em frente. Depois de Juízes vem Ruth, né? O livro de Ruth. Um livro que nós já tivemos a oportunidade de expor aqui numa série de sermões, e é um livro com uma história muito linda, né, do amor de Deus. O livro de Ruth, ele abrange um período de 10 anos aproximadamente, que estão ali dentro do período do livro de Juízes. Então, provavelmente ali no tempo de Gideão, nós lemos lá, né, a irmã Lucilda leu lá sobre Gideão, provavelmente é ali naquele período, né, numa janela de 10 anos, que se passa
a história de Ruth. Naquele período, Israel, né, experimentava um período de crise, de fome, especialmente em Belém, né, e uma família sai de lá e vai para Moabe, e é isso que nós temos na história, a história dessa família, né, no livro de Ruth, amém? Quanto à autoria do livro, só para a gente ter essa informação, de igual forma, conforme nós vimos em Juízes, o autor também é indefinido, e o autor mais provável vem também da hipótese, né, falada, né, e ensinada pela tradição do judaísmo, que Samuel também teria escrito esse livro, assim como foi no livro de Juízes, tá bom? Então, quanto à história de Ruth, nós falamos aqui um pouco. Ruth era uma moabita, que era um povo descendente de Ló, que foi sobrinho de Abraão, né? Então, Ruth era descendente desse povo, o povo de Moabe, uma moabita, né? E acontece que a família de Noemi, né, junto com seu marido e seus filhos, saem lá de Belém, vão para Moabe. Lá morre o esposo de Noemi, morrem os filhos de Noemi, ela fica viúva naquela terra, somente com as suas duas noras, Orfa e Ruth, essa moabita. Orfa volta para os seus pais, para a sua casa, mas Ruth decide, né, ficar com Noemi, e atraída que foi, inclusive, pelo amor misericordioso de Deus. Ruth, com certeza, ouviu, né, o seu sogro, o seu esposo, né, falando da história, né, de como Deus livrara Israel no Egito, falando do amor de Deus por Israel, e isso faz com que o coração de Ruth se converta ao Senhor. Nessa hora crucial, ela decide: eu quero ficar com você, Noemi, porque agora o teu Deus, ele é o meu Deus. O teu povo, Noemi, agora é a minha família. E o Senhor faça de mim o que quiser, se eu não cumprir esta aliança. E eu vou ser fiel a Deus e vou ser fiel a você. E ela volta com Noemi, né, sai de Moabe e volta com Noemi lá para Belém. E o que acontece lá em Belém? Noemi, ela vai, Ruth, aliás, ela viria a conhecer uma pessoa, né, um homem rico, chamado Boaz, que era filho de uma prostituta, né, filho de Raabe, aquela prostituta que nós vimos lá em Jericó, lá no livro de Josué, né, que salvou, né, 2 dos espias que Josué mandara lá para sondar a cidade de Jericó. Essa prostituta teve um filho, esse filho se chama Boaz, ele se torna um grande homem, um homem rico, né, detentor de terras lá, e Ruth vai vir a se casar com esse homem, pela providência divina, né, pela providência divina, com certeza. Então, o que Deus faz na história de Ruth é estabelecer, né, uma família, e essa família, inclusive, daria origem a Cristo, daria origem ao Salvador do mundo, porque é da descendência de Boaz e Ruth que Jesus vem. Da descendência de Boaz e Ruth vai nascer Jessé, que vai gerar o rei Davi, que vai depois gerar a Cristo, lá já, né, mais à frente. Então, esse Deus, ao fazer isso, né, ele já está ali de uma forma apontando como ele faria para trazer, né, ao mundo a pessoa de Cristo, ao conduzir então ali Ruth, né, para Belém e fazê-la lá esposa de Boaz. Então assim é também a graça de Deus, né? Ruth era o quê? Uma moabita, uma gentia, era uma pessoa estranha à aliança
que Deus havia feito, o pacto que Deus havia feito com Israel. Mas Deus, ele adota Ruth na sua família. Boaz fala que Ruth foi para lá buscar refúgio nas asas do Altíssimo, nas asas da misericórdia do Altíssimo. Essa palavra lá, misericórdia em Ruth, ela significa o amor leal de Deus. A palavra hebraica hesed, que é uma palavra muito usada no Velho Testamento, que aponta para isso, o amor leal de Deus. Ruth foi leal a Deus, porque Deus trabalhou no coração de Ruth pela pregação da palavra, porque ela ouviu a pregação, aquilo entrou no coração dela. Ruth então foi incluída na família de Deus, né? E a graça de Deus iria a fazer isso. Com certeza a gente vê na história da redenção Deus estendendo a sua destra de misericórdia e salvação a um povo estranho, aos gentios, a nós que estamos aqui hoje, que éramos estranhos à aliança divina com o povo de Israel, mas Deus lá já prefigurava a forma como ele faria e daria cumprimento à promessa que ele fez, inclusive ao próprio Abraão. Abraão, em ti serão benditas, eu abençoarei todas as famílias da terra, apontando também para ali o evangelho aos gentios. Então assim é a graça do Senhor, ele adota os gentios na família de Deus e as torna noiva, assim como Ruth foi noiva de Boaz, nós fomos feitos então a noiva de Cristo Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas então, e Cristo em Ruth? Já falamos de alguns aspectos, já falamos de algumas coisas aqui, mas tem 2 pontos aqui que nós vamos reforçar. Primeiro, a benignidade, e a proteção de Boaz, que era o parente de Noemi, que tinha, segundo a lei judaica, poder de resgatar, Noemi e sua família, porque eles haviam perdido tudo, então um familiar mais próspero e o mais próximo, e também próspero, poderia resgatar, no caso, a viúva e a sua família, se fosse caso, filhos ainda que houvessem, e ele faz isso também. Então isso prefigurava, e nós vamos ler aí Ruth 2:20, eu queria que alguém, por favor, lesse para nós. Isso prefigurava também já a redenção de Cristo Jesus, Então Ruth 2:20, quem encontrou aí pode, por favor, ler para nós. O Elias ali, Paulo, por favor. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Amém. A palavra-chave aí é esta palavra resgatador. Esta palavra prefigura a obra de Cristo na redenção ao nos resgatar. Amém? E um segundo ponto, ainda dentro do livro de Ruth, é o fato de que Boaz liberta Noemi de sua desgraça e inclui, junto com esse ato, Ruth, que tinha se aliançado com Noemi, inclui então esta estrangeira no povo de Deus, prefigurando então o evangelho de Cristo aos gentios, como nós já havíamos falado, e a referência é a mesma aí, lida pelo Elias. Então, Cristo em Ruth, o que seria para nós em uma palavra aí, no final dessa nossa reflexão? Resgatador? Vamos dar play aqui, vamos ver se é isso mesmo, tá bom? Cristo em Ruth é o nosso resgatador. Muito bem, Israel, Deus abençoe. Então Cristo em Ruth é o nosso resgatador. Fomos resgatados pelo seu amor leal, resgatados pelo seu amor misericordioso. Apesar de nós, apesar do nosso coração, Deus nos resgatou, como resgatou Ruth, uma antes idólatra,
né, pagã, moabita, um povo abominável. Inclusive, havia uma ordem expressa de Deus que o povo de Israel não se casasse com moabitas. E os filhos de Noemi casaram com quem? Moabitas. E Deus salva a moabita. A gente não entende a Deus. Queridos, às vezes uma pessoa faz o que é errado, né? Peca contra Deus. Por exemplo, às vezes você tem um filho, e aquele filho, como foi Sansão também, né, para os seus pais, certo momento começa a fazer algumas coisas erradas, começa a escolher alguns caminhos errados, faz o que Deus mandou não fazer, e Deus ainda assim muitas vezes, com a sua misericórdia e dentro do seu plano soberano, vai lá e usa isso para salvar, Então devemos descansar no amor leal de Deus, sabendo que Ele está conduzindo, né, a história de forma que nós não sabemos muitas vezes, não entendemos, mas Ele assim o faz, porque Ele tem um propósito. No caso, era de fato incluir as famílias da terra, né, no seu plano redentor. Nós temos ainda uns minutos, dá tempo de a gente ainda continuar vendo os dois próximos livros que estão meio que juntos aqui, né, que seriam os livros de 1º e 2º Samuel. Amém? Então nós vamos avançando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração, contribuição? Sim? Todos? Não, todos não dá. Só 1, 2, não temos? Tá bom. Então vamos lá. 1º e 2º Samuel. O livro de 1º Samuel, ele vai abranger um período que vai, um período de 115 anos, tá? Aproximadamente, todos são números aproximados, arredondados aí, tá? Que vai do nascimento da pessoa de Samuel, né? Até a morte do rei Saul. Então no calendário seria do ano 1171 a.C. até 1056 a.C. O autor do livro, que escreveu este livro de 1 Samuel, como se aceita, vamos ver se vai aqui, é isso, Samuel, né? Aliás, Samuel, ele escreveu a maior parte desse livro, até mais ou menos o capítulo 24, tá? Até o capítulo 24, aliás, tá? E possivelmente os demais capítulos foram escritos, né? O livro foi concluído por esses dois personagens que aparecem no livro de Crônicas, né? Que são Natã, um profeta, e Gade, Natã e Gade, tá bom? E aí temos 2 Samuel. 2 Samuel, por sua vez, ele vai abranger o período que vai desde a morte de Saul. Então pega o bastão ali da morte de Saul, o 1 Samuel, de Samuel até Saul, depois 2 Samuel, da morte de Saul até a compra, né, do terreno onde seria construído o templo de Deus, né? Quem construiu o templo? Salomão. E quem comprou? Davi. Davi comprou o terreno, né? Então, a história de 2 Samuel vai até compreende este período entre esses dois eventos, tá? O que dá aí um período de cerca de 37 anos. O autor de 2 Samuel seria provavelmente, né, são dois, provavelmente, aliás, seria um ou outro, né, provavelmente o Natã, que nós já falamos, ou o Gade, né? Então, 2 Samuel teria sido escrito por um desses dois autores, tá bom? Vamos ver um pouco de 1 Samuel. Então, 1 Samuel, ele registra aí a transição daquele período que nós falamos, de 400 anos, onde Deus levantou os juízes, né? Então, 1 Samuel registra a transição daquele período governado por juízes para o período que em que Israel seria governado por reis. Então, Samuel está
fazendo uma transição entre esses dois períodos da história de Israel. O período onde Deus levantou juízes, e aquele período até ali era o que nós chamamos de teocracia, que era Deus, o próprio governante mor do povo de Israel. Deus governava diretamente Israel através de pessoas que ele levantava, Moisés, Josué, mas era Deus governando, né? E aí nós vamos ter um período novo, né? Que não vai ser mais uma teocracia direta. A gente fala assim, a gente sabe que Deus é quem está no controle de tudo, né? Seja rei, seja presidente, seja governador, prefeito, quem estiver debaixo, a gente entende, né, que é Deus quem rege e governa. Mas havia uma figura nova, então, naquele outro cenário, governado por reis, que não havia antes, e nós vamos ver um pouco disso, tá? O segundo ponto aí desse slide é que o conteúdo todo do livro vai girar em redor de 3 pessoas, basicamente. Primeiro, Samuel, que foi o último juiz, né, e o primeiro, assim, profeta, podemos considerar, tá? Vai girar em torno de Saul, um rei, né, que vai ficar conhecido como uma pessoa obstinada, né, uma pessoa infiel a Deus, e Davi, um homem segundo o coração de Deus. O outro livro de 2 Samuel, nós vamos ver que ele vai se concentrar então mais na pessoa de Davi, que seria então o ungido de Deus e o homem segundo o seu coração, como nós já falamos. Esse livro vai revelar a vida de Davi, não só o Davi rei, o Davi do trono, né? Mas também o Davi do lar, o Davi da casa do seu pai, as tristezas de Davi, as profundas tristezas que ele passou, as suas grandes vitórias, diversas das suas orações, palavras de bondade, ternura e generosidade, que se traduziram depois, né, foram escritas na forma de salmos, né, mas também vai revelar os lados, né, do coração humano de Davi, que assim como todos nós, falhamos. Então vai falar dos momentos de impaciência de Davi, o seu pecado e também o seu arrependimento. Então esse é basicamente o conteúdo dos 2 livros, e o que nós queremos ver é Cristo em cada um desses livros, em 1º e 2 Samuel. E nós vamos ver 4 pontos apenas, tá? O primeiro deles está aí: a rejeição do governo teocrático pelo povo. Lembra que eu falei? Samuel fez a transição, período de juízes para o período de reis, né? E foi uma escolha do povo, foi algo que o povo quis. O povo rejeita o governo teocrático, né, de Deus, e isso apontava para Cristo de certa forma, na medida em que prefigurava a rejeição que o próprio povo teria em relação ao governo de Cristo. Então nós vamos ver isso em alguns versículos. Eu vou escolher só 2 aqui para a gente não se delongar muito. O primeiro é de 1 Samuel 8:7. Eu queria que alguém lesse para nós. 1 Samuel 8:7. E eu vou ler Atos 3, de 13 a 15. Então, enquanto eu acho aqui, Atos 3, alguém, por favor, levanta aí a sua mão, leia para nós 1 de Samuel, verso 8, capítulo 8, 1 de Samuel, capítulo 8, verso 7. Pode ler, pastor? Pode ler. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Quem rejeitou a Deus? O povo. Rejeitaram não você, Samuel. Deus fala com o povo. Eles rejeitaram a mim. Foi a mim que eles rejeitaram, para que eu não governe sobre o povo. Em Atos 3, versos 13 até o verso 15, nós temos o que lá?
Pedro está pregando, né, no templo, e ele fala o seguinte, verso 13: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Quer dizer, o povo, né, ali, como que cumprindo essa figura que nós vemos aqui em 1 Samuel, o povo rejeitou Cristo, aquele que Deus deu para salvá-los, né? E não só o rejeitou, mas também o matou. Então, isso de certa forma apontava para Cristo aqui em 1 Samuel. O segundo ponto aí é Davi, né? Davi, o rei segundo a vontade de Deus. A figura de Davi prefigurava Cristo, queridos. Tá? Então, eu queria ler o texto. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, é porque há, inclusive, uma história envolvida aqui, que é a história de Davi e Golias. E eu queria, assim, pontuar de forma bastante clara que aquele evento, de fato, aponta para Cristo, ao contrário do que se prega, né? Se prega tanto desse texto, mas raramente alguém prega e aponta Cristo naquele texto, né? Então, nós queremos pontuar isso. Então, nós não vamos ter tempo de ler os versículos agora, então nós vamos parar nesse ponto aqui. Eu vou fazer uma marca aqui, tá? E nós vamos pegar no domingo que vem, a partir daqui, Cristo em 1 e 2 Samuel, e especialmente como Davi prefigurou a pessoa de Cristo em eventos como na sua batalha com Golias, né? E outros aspectos mais, tá bom? Vamos falar da sua escolha, a escolha de Davi, como é que foi e como isso apontava para Cristo, e vamos falar sobre a vitória de Davi sobre Golias, como eu já falei, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui, tá bom? Domingo que vem nós retomamos, e eu quero convidá-lo então a se colocar de pé. Nós vamos orar, encerrando a nossa escola bíblica desta tarde. Eu vou convidar o pastor Raimundo para que, por favor, nos conduza em oração neste momento. Senhor eterno Pai, Senhor eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento a qual nós estudamos a Tua Palavra. Pai amado, reconhecemos que Tu estás presente, Pai amado, para edificar a Tua igreja, abençoando, Senhor, poderosamente cada um dos alunos da Tua escola dominical. Abençoa, Senhor, o professor da escola dominical. Pai amado, agora nos dá, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Pai amado, ilumina nossa mente, para que cada dia mais, Senhor, nós venhamos reconhecer, andar, Senhor, no Teu caminho. Pai amado, edificando, Senhor, a nossa fé na Tua presença. É isso, Pai amado, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.